olhos, peço para o Senhor falar com cada um de nós nessa noite. Amado Deus, nós queremos louvar por esse momento, Senhor, onde podemos sentir a Tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que Tu está aqui. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor fala aos nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que Tu é presente nesse lugar e que a Tua mão está estendida em nome de Jesus. Os Teus ouvidos estão abertos, Senhor, para ouvir o clamor do Teu povo. E nós confiamos em Ti. Deus, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome e pedimos que o Senhor fale essa noite. Fala os nossos corações, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada coração. Tu sabe o que cada servo, o que cada filho Teu tem passado, tem enfrentado. Tu sabe, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale no mais íntimo do nosso coração. Que não seja a minha boca falando, mas a Tua boca falando, Senhor. E que o Teu nome seja exaltado, Pai. Que os corações sejam convertidos ao Senhor. Que em nome de Jesus o Teu nome seja adorado e exaltado nesse lugar. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Podem sentar. Podem sentar, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel 3. Do versículo 1 ao 11. 1 Samuel 3, versículo de 1 ao 11. Está na tela, caso queiram acompanhar. Se encontrar uma Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que ele disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe timirão ambas as orelhas. Amém? Até aí, meus amados irmãos. Essa noite nós vamos refletir na palavra do Senhor. E o tema da nossa palavra, o tema da nossa reflexão é: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, é sobre isso que vamos meditar nesse momento, tendo como base aqui a palavra do Senhor que acabamos de ler. É interessante a gente notar essa história. Essa é uma história bem conhecida, que todos aqui em algum momento já ouviram. Desde bem criancinha a gente ouve isso, canta música sobre isso, mas essa história tem uma mensagem muito interessante e a gente vai refletir sobre isso. Como o Bacalista disse, tá? O nosso tema é Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas eu quero chamar a sua atenção para o primeiro versículo desse texto que nós lemos. Nota no versículo, no capítulo 3, no verso 1, que a palavra diz que naquele momento a palavra do Senhor era muito rara, era de muita valia, né? Algumas versões estão muito raras. E aí a gente consegue notar, inclusive, que não só a palavra era rara, como também não tinha visão manifesta. E aí vem o primeiro questionamento, que é o primeiro ponto da nossa reflexão.
atenção. Será que Deus não falava? Será que Deus havia parado de falar? O que tinha acontecido? Por que a palavra do Senhor era tão rara, né? Será que Deus havia parado de falar com o seu povo? Porque quando a gente para refletir, a gente nota que desde lá no início, desde Gênesis, a gente vê Deus falando. Não sei se vocês já notaram, acredito que todo mundo já notou, mas a Bíblia começa dizendo que Deus falou, né? Tudo que veio a existir veio pela palavra, né? A Bíblia diz que tudo que veio à existência veio da palavra de Deus, e Deus disse assim: e haja luz e houve luz. E haja separação entre o dia e noite, entre os mares, as águas, e tudo que veio à existência veio da palavra. Então é muito interessante que desde o início a gente escuta Deus falando, mas nesse momento a palavra diz que era rara naquele momento, que a palavra do Senhor naquele momento era rara, que a visão de Deus era rara. Mas aí, se você continuar observando, você vai notar que em Êxodo, por exemplo, o Senhor falava abertamente. Inclusive, a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés abertamente, né? O Senhor falava diretamente com Moisés. E aí você percebe que Deus sempre falou. Então o que aconteceu, né? Deus sempre falou com o seu povo. E é interessante, de fato, a gente perceber que Deus falava com Moisés face a face, e Moisés recebia a palavra do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção, para que a gente consiga refletir ainda sobre esse ponto, que a palavra do Senhor era rara. Eu quero chamar a nossa atenção para o fato que aconteceu lá em Êxodo, quando está se contando ainda a história de Moisés. Como eu disse, Deus sempre falando com o seu povo. Lá em Êxodo, logo depois que os mandamentos são divulgados, são trazidos ao povo, né? Nesse momento, se você observar, em Êxodo 20, tem uma história onde Deus falou com todo o arraial de Israel, com todo o povo de Israel. E nesse momento, enquanto Deus falava com todo o povo de Israel, aconteceram maravilhas, né? Trovões, relâmpagos, a terra tremeu, muita coisa aconteceu e o povo ficou com medo disso. E aí, quando o povo ficou com medo disso, qual foi a reação do povo? O povo falou para Moisés: Moisés, fala tu com o Senhor, fala tu com o Deus Todo-Poderoso e só repassa a informação para a gente. E aí a gente nota então que aquele povo preferia ouvir direto de Moisés do que direto de Deus. E esse é um ponto bem interessante que a gente já vai voltar nele e refletir. Mas se você observar, como eu disse, a palavra do Senhor sempre foi manifesta. Você continua lendo a Bíblia e a gente vê, por exemplo, lá nos profetas, Isaías, Jeremias, sempre a palavra do Senhor era manifesta. Inclusive, a gente tem uma frase que muitos repetem na Bíblia, né? Assim diz o Senhor, e vinha a palavra do Senhor. Então, por quê? Por que naquele momento a palavra do Senhor era rara? Inclusive, se a gente notar depois dos profetas, você vai perceber que o próprio Jesus veio, se fez carne, né? E João diz que Jesus é a palavra de Deus, é o verbo, né? É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra ela sempre esteve presente. A palavra de Deus ela sempre esteve presente. Qual é a dificuldade, então? Qual é a dificuldade? A dificuldade não é que Deus não fala, é que muitas vezes a gente não quer ouvir. Deus fala e a gente não ouve. Isso não significa que se a palavra é rara, porque Deus parou de falar. É que muitas vezes o povo não quer ouvir. Quando se tem a história aí, por exemplo, quando Deus se manifestou e falou com todo o povo, lá em Israel, no Êxodo, o povo disse: fala Moisés com Deus e deixa que a gente só ouve a palavra sendo repassada, mas fala tu com Deus. Quando Jesus veio, ele conta uma história, ele conta uma parábola que é bem interessante. Jesus conta uma parábola que em Mateus diz que é a parábola da ceia, né? Em Lucas chama ela de parábola das bodas. E Jesus, quando ele está contando essa parábola, ele diz que o Senhor, um Senhor preparou uma ceia, uma festa, para comemorar as bodas, o casamento do seu filho. E aí ele faz uma festa e manda convite para todos os seus amigos. Só que esses mensageiros não têm sucesso. Eles voltam e dizem: ninguém quis vir, ninguém estava pronto, ninguém deu ouvidos para o que a gente falou. E aí aquele senhor que prepara a festa fica bem chateado, fica irritado com a situação, manda outros mensageiros e ele diz assim: convidem todos, aqueles que derem ouvido, que venham. E aí a gente nota que Deus fala. É a gente, na verdade, que não quer ouvir. É a gente que não está atento para a palavra de Deus. Inclusive, é isso que fala, né? E a gente vai perceber isso quando a gente estiver discorrendo ainda mais sobre esse texto.
Se você notar, na época em que esse texto foi escrito, né, de 1 Samuel, o sacerdote era Eli, né? O sacerdote, inclusive, começa falando de Eli. E a gente observa que Eli, o sacerdote, e os filhos de Eli, eles eram descuidados com o serviço do Senhor. Inclusive, foi os filhos de Eli que perderam a arca da aliança, né? Quando a arca foi roubada, eles pegaram a arca e usaram ela como amuleto, levaram ela para o meio da guerra. E o povo de Deus foi derrotado em uma guerra e foi levado a arca do Senhor. Em consequência disso, ele se assustou, caiu da cadeira, veio a falecer. Mas nota que aquele povo, naquele momento, era descuidado com a palavra do Senhor. Era descuidado com o serviço do Senhor. Inclusive, a Bíblia cita como era a característica dos filhos de Eli. Né? Os filhos de Eli, eles estavam muito mais preocupados com ele, com os desejos dele, do que com a palavra de Deus, do que com a obra do Senhor, o que não convém, né? O que não convinha naquele momento. Mas aí, a gente mais uma vez vai voltar nesse ponto. O Senhor falava, só que o povo não ouvia, o sacerdote não ouvia. Os sacerdotes não estavam preocupados com a palavra do Senhor. Os filhos dos sacerdotes não estavam preocupados com a palavra do Senhor. E isso, muito interessante. Porque a Bíblia diz assim, ó, que se me buscar, eu serei achado por vocês. Só que naquele momento ninguém tinha a revelação, ninguém tinha a palavra do Senhor, ninguém ouvia a voz de Deus. Mas aí, né, a gente faz para a nossa vida hoje. Hoje, quantas vezes a gente diz, Deus, fala comigo, Senhor. Estou precisando te ouvir, né? O coração está apertado, o problema bateu a porta, e aí a gente fica ansioso, fica cheio de ansiedade, e Deus fala comigo, fala comigo porque eu quero te ouvir. Só que, será que a gente dá atenção de fato para o nosso Deus? Porque assim, de fato, o nosso Deus fala. Inclusive, em outra ocasião, eu até comentei aqui, que há anos atrás eu estava vindo para a igreja e eu não tinha compromisso nenhum, de fato, no meu dia a dia. Eu vinha para a igreja, eu não estava fazendo nada absurdo, mas o meu coração não estava aqui, não estava em Deus. O meu coração não estava, de fato, entregue ao Senhor. E eu vinha para cá, e eu estou falando desse meu testemunho, vou repetir, já contei isso aqui antes. Meu coração vinha para cá, mas eu estava com o pensamento lá no esporte. Eu gosto muito de esportes americanos principalmente. Eu estava pensando lá na NFL, estava pensando na NBA, estava pensando em jogos. Aí, de vez em quando, meu celular tocava aqui no meu bolso, eu olhava, tirava, e aí quando eu tirava tinha um WhatsApp e eu respondia. A minha cabeça estava em qualquer lugar, menos aqui. Eu vinha para a igreja, eu estava na igreja, eu estava aqui, todo domingo. A minha esposa me puxava na orelha, bola, eu via. Mas eu não estava aqui de corpo, né? De coração não estava. E aí teve um tempo que eu fui reclamar com Deus, né? Deus não fala comigo. Como assim tu não fala comigo? E eu ouvi Deus falar comigo. Ele disse, né? Eu falo, tu não ouve. Todo domingo eu falo ali no momento da palavra. Mas quando eu estou falando, tu está mexendo no celular. Todo domingo eu falo aí na escola bíblica, só que tu está pensando em qualquer outra coisa, menos naquele momento de ouvir de mim. Quando você vai para casa, tem 1000 desculpas para ler a palavra. Para ler a palavra, eu ponho 1000 desculpas. Eu matava de fato 1000 desculpas. Estou cansado, puxa vida, isso é complicado. E aí eu botava 1001 desculpas. Mas eu queria que Deus falasse comigo. Eu só não queria me expor. E aí, a gente entende então que de fato Deus fala. A palavra nesse momento ela era rara. Não porque Deus não falava, é porque o povo não queria ouvir. E isso acontece hoje em dia. Isso não é diferente hoje. De verdade, isso não é diferente hoje. A gente vem para a igreja, mas a gente não está aqui na maioria das vezes. A gente vem para a igreja, mas a gente está com o coração em vários outros locais. Mesmo Deus, talvez a gente esteja presente, mas o nosso coração não está aqui. A nossa mente não está aqui. Nossa mente não está em Deus, mas a gente quer que Deus fale com a gente. Como nessa noite, por exemplo, eu tenho certeza que quando você saiu da sua casa e disse, Deus fala comigo, Senhor, hoje lá, fala comigo, fala alguma coisa, traz alguma coisa, mas a gente chega aqui e a mente fica lá, ou está lá fora, ou está em outro local, menos em Deus. Tudo bem, vamos seguir. Vou falar então sobre o próximo ponto, para a gente evoluir aqui nessa nossa reflexão sobre esse texto. Vou falar sobre conhecer a Deus. E eu quero que você observe o versículo 7 desse texto que a gente leu. O versículo 7 diz assim, ó. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Se você observar,
O Senhor já tinha chamado Samuel, né? Samuel, Samuel, mas Samuel não entendia aquela voz. Mesmo que fosse uma voz audível, Samuel não entendia aquela voz. E aí Samuel levantava e corria até ele e dizia: fala, Senhor, fala, Eli, estou aqui, né? Estou aqui. E aí o que ele dizia? Eu não te chamei, volta a dormir, vai despertar, deixa eu ficar aqui, eu também estou com sono, eu também estou cansado. E aí ele voltava e ia lá, talvez ele ficasse pensando: eu acho que isso aí já está tudo batido na cabeça, né? Por que ele está me chamando? Eu vou lá e ele não diz para ele. E aí ele estava. Passava um tempo, o Senhor falava novamente: Samuel, Samuel. E ele levantava e dizia: eis-me aqui, pode dar ordem. E ele respondia: eu não estou te chamando. Eu não estou te chamando. Não te chamei a primeira vez, não te chamei agora. Por que Samuel ia até ele? O texto diz: porque Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E aí a gente tem isso no nosso dia a dia. Quantas vozes a gente tem na cabeça, né? A gente tem voz, por exemplo, de medo. Quantas vezes o medo está falando ali na nossa cabeça? Quantas vezes o medo está batendo ali na nossa cabeça e fala, e fala, e fala, e isso amedronta o nosso coração? Quantas vezes a ansiedade bate na nossa porta, né? E fica ali falando: tem esse boleto para pagar essa semana, o aluguel vai descer, o cartão de crédito, ou então aquela doença, aquela necessidade, aquele problema, o filho, a filha, e fica aquele medo, aquela ansiedade batendo. E aí a gente não entende, porque muitas vezes a gente não conhece a voz do Senhor. Às vezes, vem aqueles pensamentos de angústia, né? Vem aquela voz de angústia que bate na nossa mente, bate no nosso coração. Mas aí, como é que a gente vai saber se a gente não conhece a voz do Senhor? Como eu vou distinguir, né? Essa é a voz de Deus ou não? Esse é o medo tentando entrar. Essa é a ansiedade tentando entrar. Essa é o receio. Esse é o pecado tentando entrar. Se eu não conheço a voz de Deus, como é que eu vou distinguir? Como é que eu vou saber qual é a diferença entre as vozes que tem ali soprado no meu ouvido, batido no meu coração? E aí a gente parte com um ponto interessante. Para a gente conhecer a voz de Deus, é necessário gastar tempo, investir. A gente não gosta mais de falar gastar, né? A gente fala só investir, né? Eu estou gastando tempo, a pessoa não gosta. Agora, eu estou investindo tempo. Tudo bem. A gente precisa investir tempo. Eu preciso investir tempo em leitura da palavra. Todos nós aqui precisamos investir tempo na leitura da palavra. Mas, poxa vida, olha o tamanho disso aqui, né? Eu preciso investir tempo em busca, em oração, em jejum. Mas, poxa vida, isso aí vai me deixar desconfortável, né? É desconfortável jejuar. De fato, é desconfortável jejuar. A gente vai jejuar e diz: puxa vida, só de pensar em jejuar, minha barriga já dói. Não? Eu, por exemplo, tudo bem, eu estou aqui muito fitness nesse momento, mas só de eu pensar em jejuar já começa a doer a barriga. Diz comida, né? Jejuar é desconfortável. Mas para que eu faço isso? Não é para mortificar a minha carne, para dizer: Senhor, tu reina, Senhor. Quantas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus e a gente não quer ler essa palavra? Já pensou, né? Se tivesse um livro que falasse tudo que a gente precisa saber, todas as soluções, ali existe, né? Só que a gente não quer gastar o nosso tempo com isso. Porque é muito mais precioso eu gastar meu tempo lá no meu trabalho. Porque é muito mais precioso eu gastar meu tempo com entretenimento. É muito mais precioso eu gastar horas e horas na frente de um celular. Sim, é legal você estar aí na frente do celular. Isso é muito legal, distrai a gente, deixa a mente voar, não deixa a mente solta. Mas peraí, eu digo que eu não tenho tempo para ler a palavra. É que eu tenho tempo para outras coisas. Na verdade, o que eu não estou tendo é prioridade, né? A minha prioridade tem sido outra, eu estou me encontrar com Deus. Não ouvir a voz de Deus, porque é legal ouvir a voz de Deus, porque o problema é que é uma solução. Mas quando ele está me chamando a atenção, tem intimidade comigo, aí não é tão legal, porque eu quero ter tempo para entretenimento, eu quero ter tempo com outras situações. Porque conhecer a Deus demanda tempo, demanda esforço, inclusive demanda conversa, né? Como é que eu vou conhecer alguém com quem eu não converso? Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não oro para Ele? Porque, convenhamos, é mais fácil eu
passar o dia todo atribulado no meu dia a dia, tenho trabalho, tenho dificuldade, é mais fácil eu passar isso e chegar à noite, sentar ali na cama, ou então dobrar os joelhos e dizer: Senhor, abençoa o meu dia, obrigado pelo meu dia, abençoa a minha família, me dá saúde, amém. Assim, tipo lá atacado, né? Sem sequer especificar. Eu quero ter intimidade, eu quero ter a bênção, a intimidade deixa para lá, eu quero só que Ele me abençoe, a intimidade não. Mas como é que eu vou conhecer a voz de quem eu não converso? Como é que eu vou conhecer a voz se eu não passo tempo com essa pessoa? Se eu ainda não descobri o prazer que eu tenho nessa pessoa? Muita gente aqui é casado, né? Eu tenho certeza que antes do casamento, quando vocês ainda trocavam aquela mensagem pelo WhatsApp, né? Não, o WhatsApp não, na minha época era carta. MSN. Era carta também, né? MSN. Orelhão. Nessa época, a pastora Sara gastava todas as fichas do orelhão, gastava. Porque ela queria ouvir a voz do pastor Almeida. Eita glória! E a gente quer ouvir a voz de quem a gente gosta, porque o tempo voa, porque ali eu estou me deliciando, ali é agradável. E a gente só descobre isso quando a gente se entrega a isso. É agradável. Na minha época, eu trocava carta, né? Trocava carta com a Jana, já mandava carta de volta. Aí era agradável. Aí eu relia. Agora, para ler aqui um capítulo, eu já me vejo todinho. Mas era agradável. Aí, a gente às vezes ligava de madrugada, a ligação era mais barata. Aí não contava tantos créditos. Aí ligava de madrugada, passava horas conversando. Aí às vezes, conversando, dormia. E percebia depois, no outro dia, de madrugada, que tinha dormido no telefone do lado ali, porque era agradável. Era atrativo ouvir a voz do nosso amor, né? Peraí, mas e a voz do nosso Deus não é atrativa, não? Ouvir a voz do nosso Deus não é apaixonante, não. A gente não sente aquela mesma vontade, aquele mesmo anseio. Por quê? Porque a gente não investe tempo nisso. A gente não gasta tempo com isso. Muitas outras coisas parecem mais interessantes. É mais interessante muitas outras coisas. É muito mais interessante, aparentemente, ficar no TikTok, no WhatsApp, em rede social, vendo série, qualquer outra coisa, do que investir tempo no Senhor. Mas aí como é que a gente vai conhecer, né? Como é que o Senhor vai falar se não tem um ouvido para ouvir? O Senhor te trouxe aqui para dizer: eu quero falar contigo. Glória a Deus. Como está o teu ouvido? Será que o teu coração está preparado para me ouvir? Como é que está o nosso momento com Deus, né? Conhecer envolve tempo. Conhecer, ter intimidade, não é da hora para outra. Não é da hora para outra. Como é que a gente tem intimidade, né? A intimidade dura tempo. Ela não vem de hora para outra. Eu sei, você, como eu disse, a maioria, a grande parte das pessoas que estão aqui presentes são casadas. Ou tiveram algum relacionamento. E mesmo assim, você sabe, para ter intimidade leva tempo. Quanto mais você convive, mais você descobre sobre a outra pessoa. Quanto mais você convive, mais você descobre o que agrada e o que desagrada. Quanto mais a gente convive, né, mais a gente entende. A gente reconhece a voz. Se tiver 20 crianças gritando e uma das minhas 2 filhas der um grito, eu reconheço a voz dela. Por quê? Porque eu não invisto tempo, a gente gasta tempo com elas desde criança, né? Desde o momento que nasceu. A gente tem aquele cuidado, a gente tem aquela preocupação, a gente quer gastar tempo ali. A gente sabe que aquilo é precioso. A gente sabe que a presença de Deus é preciosa. Porém, o nosso homem natural, a nossa carne, ela não quer a intimidade com Deus. Porque, como eu disse, isso leva tempo, isso demanda esforço. Então, o homem natural não quer, de fato não quer. A nossa carne, ela não quer a intimidade com Deus. Inclusive, Paulo fala isso. Paulo diz assim, que o espírito milita contra a carne contra o espírito, né? E a gente tem a decisão. Por quê? Ou a gente vai alimentar o espírito, ou a gente vai alimentar a carne. Então a gente tem essa decisão. Você tem essa autonomia na sua mão, você tem essa escolha na sua mão, você tem esse
livre-arbítrio na tua mão. A gente pode alimentar o espírito, ou a gente pode simplesmente dar o desejo à carne, né? Mas a nossa carne, o homem natural, como eu disse, de fato ele não quer Deus. A nossa carne, o homem natural, o nosso ser, ele quer as bênçãos de Deus. Ele não quer Deus, vou repetir. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem quer ser abençoado? Todo mundo sabe, amém, glória a Deus, Senhor, que a tua bênção me encontre. E de fato, isso não está errado, isso é uma bênção. Que todos nós sejamos abençoados, que todos nós sejamos cheios da graça, da manifestação, do poder de Deus. Isso não é errado. Eu também quero a bênção de Deus. Eu quero a bênção de Deus no meu lar, eu quero a bênção de Deus onde eu trabalho, eu quero a bênção de Deus ao meu redor, na minha família, com os meus familiares. Eu quero a bênção de Deus por onde eu andar, que onde eu pisar seja me dado por herança. Eu quero isso. Eu tenho certeza que você quer também. Só que quem quer o abençoador? Aí a história muda. Porque para ele que ele é o abençoador, aí de fato demanda tempo. Aí de fato demanda necessidade de oração, de convívio, de leitura da palavra. Aí de fato eu preciso me dedicar, aí de fato eu preciso me esforçar para isso. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero estar atento à voz de Deus. Eu quero que você esteja atento à voz de Deus. Então, mas Deus, será que fala comigo? Quando será que Ele fala? Quando Ele fala, será que eu ouço? Naquele monte de vozes que eu disse que tem na nossa cabeça, e você sabe, na sua cabeça tem um monte de vozes. Tem voz de Deus, puxa, tem nesse monte de vozes. Qual é a voz de Deus falando? Aí no seu coração, qual é a voz de Deus que está palpitando? No nosso dia a dia, qual é a voz de Deus que está palpitando? Como é que eu vou saber tudo isso, né? Inclusive, nesse momento, eu até quero que a gente vá para o próximo tópico. O próximo tópico da nossa reflexão é ouvir a Deus. Quantas vezes a gente quer o agir de Deus na nossa vida? Quantas vezes a gente quer a voz de Deus na nossa vida? Mas a gente não dá atenção à voz de Deus. Nem sempre os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a voz do Senhor. Eu quero que a gente perceba isso nesse texto. Como assim como no capítulo, no versículo 1, né, a gente percebeu que sim, a palavra era rara. Mas era rara não porque Deus não falava, sim porque o povo não queria ouvir. Assim como a gente percebeu no versículo 7, que Samuel, até aquele momento, estava confundido, porque ele não sabia, ele não conhecia a voz de Deus. Mas aqui, no tópico 3, eu quero daqui a pouco mostrar para você como, quando a gente tem ouvido atento, a história muda. Porque, como eu disse, quantas vezes a gente quer que Deus fale no nosso coração, quantas vezes a gente quer que Deus fale, mas a gente precisa dar atenção a Ele. Eu preciso dar atenção à voz de Deus para eu ouvir a voz de Deus. A gente quer a revelação de Deus. A gente quer o mover de Deus. A gente quer que Deus venha e faça um grande movimento aqui, restaure as vidas e restaure as casas. Mas a gente não quer entregar a nossa vida para Ele. A gente não quer ter um compromisso com Deus. A gente não quer um compromisso sincero. A gente quer a bênção. A gente não quer o abençoador. A gente não quer que a presença de Deus se faça de fato presente na nossa vida todos os dias. A gente quer que Ele fique de longe só mandando bênção. Pega uma bênção hoje. Você vai querer? Pega outra aí. Pega, segura essa. Segura mais uma. E aí você quer que Deus esteja presente na sua vida. Eu quero que Deus esteja presente na minha vida. Todos nós queremos. A gente quer mais de Deus. Você quer mais de Deus? Eu quero mais de Deus. Mas alguém aqui quer mais de Deus? Amém. Glória a Deus. Você quer mais de Deus? Eu quero mais de Deus. Mas e Deus? Quanto Ele tem mais da gente? Você pensaria assim? Eu quero mais de Deus. Deus, eu quero mais de Ti. Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua bênção. Eu quero mais da Tua presença. Mas e Deus? Quanto Ele tem mais da gente? Ele tem mais da Tua presença? Ele tem mais da tua atenção, Ele tem mais da tua oração, Ele tem mais momentos a sós com você. O Senhor Jesus fala, né, que quando a gente quiser falar com Deus, a gente vá para o nosso quarto, tranque as portas do nosso quarto. Nem sempre isso é literal. É muito legal quando acontece isso literal, de eu vou para o meu quarto, eu tranco as portas, eu fecho as portas, eu coloco, eu entrego meu coração. É muito legal quando isso acontece literalmente. Mas às vezes você está no seu trabalho. Às vezes você está em outro momento, você está numa parada de ônibus, você está no
porta dos nossos olhos, dos nossos corações para falar com Deus. Deus tem ficado só para o final, né? Quando na verdade a Bíblia sempre ensinou que Deus quer as primícias. Em tudo Deus quer as primícias. Você já notou? Quando Deus chama para a gente trazer a oferta, Ele não diz assim, traz a oferta do que sobrar, traz a oferta do resto. Em nenhum momento isso é dito. Mas Deus sempre pede a primícia. Você já percebeu isso? Quando o Senhor pede a oferta, Ele diz assim, dá primícia da tua fazenda, dá primícia do teu gado, do primeiro fruto, daquele primeiro. Para que o Senhor seja mais importante na nossa vida. Aí a gente nem quer falar com Deus no início do dia, né? A gente deixa só para o final. Meu Deus, é o que restou aqui, né? Hoje eu estou acabado, mas o que restou é isso. E aí eu vim aqui pagar aqueles 2 minutos de oração. E leitura? Não, leitura da palavra não. O dia foi cansativo. Se eu ler, eu durmo, né? Mas antes de eu ler aqui, antes de eu dormir, depois de 2 minutos de oração, deixa eu ver as redes sociais aqui. 1 hora, 2 horas, 1h30. E aí tá bom, Deus fala comigo na terça-feira lá no culto. Aí eu venho pro culto, mas eu não quero prestar atenção, eu não quero ficar aqui. Eu quero ter compromisso com outras coisas. Então fala comigo no culto online, que acontece toda sexta-feira. Não, no culto online eu me distraio. Aí eu não quero, deixa pra lá. Então fala comigo na escola bíblica dominical. Não, na escola bíblica não, é cedo, marca. Domingo eu digo para as 4 da tarde. Então na escola bíblica dominical não. Então fala comigo domingo à noite. Não, mas domingo à noite. Amanhã eu trabalho. Começa a pensar no trabalho. Não? Começar a pensar na dificuldade no dia seguinte. A gente quer que Deus fale com a gente só não quer dar. A gente quer ouvir a voz de Deus, a gente só não quer dar o nosso ouvido para Ele falar. A gente quer que Deus se revele para a gente só não quer ter essa revelação diária. Mas, como a palavra diz, ela diz assim, se a gente procurar, a gente vai achar. Deus não está escondido. A voz dele não está escondida. Ele não está distante. Ele não está distante, perto está o Senhor. Aleluia. É interessante nessa história que Deus chamou Samuel 3 vezes, né? Samuel. Aí Samuel levantou. Ô Eli, estou aqui, fale. Não foi eu não, vai voltar a dormir, menino. Aí Deus chamou, Samuel. Aí ele vai lá, ô Eli, fala Eli. Eu também quero dormir, meu amigo. Aí ele diz, não foi eu não, vai dormir, te quero aí. Aí Deus chama de novo Samuel, e ele levanta e vai lá, fala Eli, e ele entende. Talvez ele tivesse já adormecido, né, já que a palavra do Senhor era rara, e um sacerdote que deveria saber disso, ter a presença e ensinar o mais novo. Mas talvez naquele momento ele tenha lembrado de um momento lá atrás, quando Deus falou, e aí ele diz, se volta para o lugar, e se você ouvir de novo, você não vem aqui não. Faz o seguinte, se você ouvir de novo, você vai dizer, fala Senhor, que o teu servo ouve. E aí, é interessante porque depois de 3 vezes que Deus chamou, teve uma 4ª, que a gente já vai falar dela. Mas nota que Deus poderia ter falado simplesmente. Deus chamou Samuel, e falar. Reinaldo, me fala. Diego, me fala. Deus poderia ter feito isso. Duda, Antonino, Janaína, Moisés. Deus poderia simplesmente ter chamado e dito, tá bom. Mas Deus não fez isso. Deus chamou a primeira, chamou a segunda, chamou a terceira. Por que Deus não falou? A voz já era rara, né? O Deus diz que já era rara nesse momento. Aí Deus chama uma e não fala o que é. Chama 2 e não fala o que é. Chama 3 e não fala o que é. E o Samuel nem sabia, né? O que procurar. Por que Deus não falou? Por que Deus não fala? Porque Samuel não estava atento naquele momento. Eu quero que você leia o versículo 10 e 11. Diz assim, ó. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel. E disse Samuel, fala Senhor, porque eu teu servo ouve. 11. E disse o Senhor a Samuel. Percebe uma coisa? Somente quando Samuel deu ouvido é que Deus falou. Antes, Deus não falava, Deus chamava, mas Samuel não entendia. E
coração atento. Samuel não estava atento à voz do Senhor. Ele achava que era qualquer coisa, menos a voz de Deus. E enquanto a gente não entregar o nosso coração, você vai ficar nessa sequidão, esperando um mover, esperando algo acontecer, esperando alguém em qualquer lugar desse país ter começar a mover, e você fica ansioso por isso. Se a gente está esperando esse mover, por que o mover não começa na nossa casa? Por que o mover não começa em mim? Por que o mover não começa na minha vida? Por que o mover não é diário no meu lar? Por que o mover não é quando Deus fala comigo lá na minha leitura da palavra todos os dias, todas as manhãs? Por que o mover não começa lá na minha casa? Tem que começar na casa do outro. Essa noite o Senhor me chama e Ele está dizendo: Ayrton, enquanto eu não der ouvido, eu vou ficar nessa sequidão sem saber. Essa noite o Senhor Deus me chama, né? Silvia, Poliana, Everton, essa noite Deus me chama. E aí cabe a nós dar ouvido ou não. Cabe a nós dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque enquanto eu não estiver na presença do Senhor dizendo: eu estou atento à tua voz, enquanto eu não estiver atento à voz do Senhor, enquanto meus ouvidos não estiverem atentos à voz do Senhor, eu vou ficar aqui esperando. Cadê esse mover que não chega? Cadê esse avivamento que não chega? Cadê esse batido do Espírito Santo que não chega? Cadê esse falar em línguas que não chega? Cadê essa revelação que não chega? Essa visão que não chega? Cadê o milagre na minha vida que não chega? O milagre lá no meu trabalho, o milagre aqui com os meus filhos, o milagre no meu lar, o milagre na minha comunidade. Cadê esse milagre? Aí o Senhor está me chamando. Todo dia o Senhor está me chamando. Todo dia o Senhor tem te chamado. Todo dia o Senhor tem te chamado. Cabe a nós dar ouvido ou não à voz do Senhor. Naquele momento, como dissemos, a palavra do Senhor era rara. Não porque Deus não falava, porque o povo não queria ouvir. E quando Deus chamou Samuel não entendia, porque Samuel não conhecia a voz do Senhor. Mas quando Samuel demonstrou interesse, deu a sua atenção, deu o seu coração ao Senhor, aí o Senhor falou. Eu sei, eu tenho convicção que você veio para cá querendo ouvir a voz do Senhor. E aí o Senhor agora joga a bola para a gente, né? Você está ouvindo? Você está atento? Ou é só mais uma noite? Você está ouvindo? O teu coração está atento para me ouvir? Ou é só mais um momento? Já virou rotina? Sabe, eu vou ir no shopping. Eu vou no shopping porque lá eu me distraio. Eu passo horas no meu celular porque lá eu me distraio. Eu passo horas no Netflix, no Disney Plus, nas redes sociais, nos streams, porque lá eu me distraio. Mas eu quero ouvir a voz de Deus. Eu sei que você quer ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, se o Senhor fala, se o Senhor sempre falou, se o Senhor nunca deixou de falar, inclusive, como eu citei ainda há pouco, o próprio Deus se fez carne, né? E habitou entre nós. E o próprio Deus se fazendo carne, habitando entre nós, é a própria palavra de Deus se fazendo carne, habitando entre nós. Como diz lá em João, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus. Então, se Deus fala, se sempre falou, se continua falando, se eu preciso conhecer a Deus, se eu preciso me entregar a Deus, se eu preciso disponibilizar o meu tempo, o meu coração, o meu pensamento para ouvir a Deus, se eu preciso ter os ouvidos atentos para ouvir a Deus, se eu preciso ter o coração atento para ouvir a Deus, o que o Senhor nos diz essa noite, né? Sabe o que o Senhor nos diz essa noite? O Senhor nos diz, como está lá em Hebreus, exatamente o que está lá em Hebreus 3. O Senhor diz assim, ó, Hebreus 3, 7 e 8. O Senhor diz assim, ó, se hoje tu ouvir a minha voz, não endurece o teu coração. Às vezes a gente ouve a voz de Deus, mas a gente prefere ficar endurecido. A gente ouve Deus chamar, Deus chama, mas eu preciso endurecer o meu coração. Não é a hora. Não é a hora de entregar a minha vida a Deus. Não é a hora de eu renovar a aliança com Deus. Não é a hora de eu ter esse compromisso. Eu tenho uma vida inteira pela frente, né? Eu sou jovem, para que eu vou colocar a minha vida nessa situação de eu ter que me entregar minhas forças, meu pensamento,
pode fazer. Porque é aqui que está a vida de verdade, é aqui no Senhor que está a solução. A solução para aquilo que você não vê saída. A solução para aquilo que a gente não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aquelas perguntas que inquietam a nossa alma, o Senhor tem a solução. Inclusive, se hoje você ouvir a voz do Senhor, como diz Hebreus, não endureça o seu coração. Então diz para mim que eu quero ouvir, diz para mim o que diz o Senhor, né? O que diz a voz do Senhor. E se o teu ouvido, e se o teu coração, e se a tua mente está atenta à voz do Senhor nessa noite, então assim te diz o Senhor: hoje é noite de reconciliação. Se o teu ouvido está atento à voz do Senhor, então assim te diz o Senhor: hoje é noite de resgatar a intimidade com o nosso Deus. Glória a Deus. Assim diz o Senhor aos aqueles que estão cansados, né? O Senhor diz: você que está cansado, que está sobrecarregado, venha a mim, traz esse peso que está nas suas costas, tira esse jugo do teu pescoço, venha a mim, diz o Senhor, e aprende de mim, diz o Senhor, porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve. Então, você quer ouvir a voz do Senhor? Você quer ouvir a voz do Senhor? Então o Senhor te diz essa noite: você que tem sede, você que tem fome de Deus, assim te diz o Senhor: vem e come, vem e bebe, sacia a tua sede na água que jorra para a vida eterna, na água da vida, na água que é a fonte de vida, que é o Senhor. Não endurece o teu coração, não endurece o teu coração, deixa Deus falar contigo. Se você está angustiado e quer ouvir a voz do Senhor, assim te diz o Senhor, como diz lá em Salmos: invoca-me no dia da angústia e eu te responderei. Assim te diz o Senhor. Se você está angustiado, vem que o Senhor te espera. Se você tem estado marginalizado, se você tem sofrido, se você não consegue mais carregar, vem, o Senhor te espera. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito interessante que o Senhor Jesus fala lá em Apocalipse, né? Ele diz que ele está à porta. E essa parte a gente lembra, né? Eles que estão à porta, diz o Senhor. Mas olha o que ele fala: se você ouvir a voz, então abre a porta. Se ouve a voz do Senhor, abre a porta. Abre a porta do teu coração, e ele tem uma promessa para aquele que abre a porta e diz assim: porque eu lhe darei, eu vou cear com você. Glória a Deus. Talvez você precise desse cerco seu. Eu falo talvez, simplesmente para não forçar ninguém, porque todos nós precisamos dessa cerco seu. Mais uma vez, perto está o Senhor daqueles que buscam. O Senhor Jesus diz: venha a mim, e aquele que vem a mim, de forma alguma eu vou jogar fora. De forma alguma eu vou lançar fora. Para você que está distante, eu estou distante e ninguém sabe. Eu estou aqui, mas o meu coração não está mais aqui. Você mesmo decidiu ficar distante, você acaba vindo para cá forçado. Então assim te diz o Senhor: a chegar a Deus e Ele se chegará a nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Pai, irmãos, todos nós pecadores, o Senhor vai nos purificar. Basta a gente dar o passo. Dá o passo. Não fica distante, não. A palavra do Senhor diz que se com a nossa boca a gente confessa, né? E com o nosso coração a gente crê. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos resgatar. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor nos diz essa noite aquilo que está lá em Jeremias 29. Eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. E esses pensamentos, eles são pensamentos de paz. Eles não são pensamentos de mal. Glória a Deus. A gente olha para Deus e a gente fica com medo, né?
Ele diz, se não for como eu queria, e se for diferente daquilo que eu planejava, se a minha vida tomar outro rumo. Meu irmão, te encharque no Senhor, deixe o medo de lado, ouve a voz do Senhor. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, não endurece o teu coração, porque o Senhor tem palavras para as nossas vidas. Quantas vezes a gente se sente desamparado? Quantas vezes a gente acha que está sozinho? Mas assim diz o Senhor, eis que eu estou contigo todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias. O Senhor está perto de ti. O Senhor está perto da minha vida. O Senhor está perto da nossa vida. Depende de nós, depende de mim, depende de você dar o passo. Depende de cada um de nós chegar a Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Faz a tua vontade. Eu não quero só as tuas bênçãos mais. Eu sei, eu fui assim. Eu não estou falando aqui, apontando para ninguém, não. Eu estou falando de mim. Eu fui assim. Eu só queria a bênção. Eu queria que a bênção estivesse na minha casa. Eu não queria o abençoador. Eu não entendia que a bênção é estar com Deus. A bênção é a presença de Deus. Glória a Deus. Mas é isso que o Senhor te diz hoje à noite. De que vale uma bênção se você não tiver a presença do Senhor? Aleluia. De que vale tu ganhar os céus, a terra e perder a tua alma? De que vale? De que vale? Está tudo certo. Jesus conta uma história para falar disso. Jesus fala que um certo homem construiu um celeiro e disse, agora minha alma está satisfeita, descansa e relaxa a minha alma. E ele fala, louco, hoje vou despedir a tua alma, o que tu tem preparado? Com isso eu não quero dizer que você vai sair daqui e algo vai acontecer, não! O meu convite não é de medo, o convite do Senhor não é um convite de medo para a tua vida. A gente falha muitas vezes porque a gente quer apontar o medo. Mas o Senhor tem um convite de amor para a tua vida. O Senhor tem um convite de reconciliação para a tua vida. O Senhor está dizendo, vem e bebe de mim. Vem saciar a tua sede. Vem saciar a fome. Vem trazer, vem tirar essa angústia que está no teu peito. E essa noite, o Senhor nos convida à reconciliação. Essa noite é uma noite de encontro com o nosso Deus. Essa noite é a noite que o Senhor preparou para você estar aqui. Essa noite é a noite que o Senhor preparou para te dizer que Ele está esperando por você aqui. Levante, tome uma decisão. O nosso Deus levantou dos mortos, né? Que a gente se levante dessa cadeira e venha, Senhor, eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero renovar a minha vida com o Senhor. Mas eu tenho certeza que quando o Senhor está falando nesse momento no teu coração, tem uma outra voz aí dizendo, para com isso. Isso é só um sentimento. Para com esse, ei, fica aqui. Aguenta, daqui a pouco vai passar. Tem uma outra voz aí que está dizendo assim, para quê? Para que se entregar a Deus? Para que entregar a tua vida? Mais uma vez, tu é jovem, ou então passou o tempo, ou ainda, tua vida está toda acabada. Mas o Senhor te chama essa noite. Hoje é o dia aceitável do Senhor. É hoje o dia que o Senhor escolheu para reatar a amizade dele com você. Chega de viver longe do nosso Deus. Chega de viver afastado do nosso Deus. Glória a Deus. Mas a minha vida está em volta a situações complexas e eu não consigo resolver. Assim te diz o Senhor, vem como está. Vem como está e pega a tua vida ao Senhor. Mas a minha vida, sei lá, está cheia de problema. Eu chegar em casa e vou ter conflito. Eu sair daqui tem problema. Assim te diz o Senhor, vem entregar a tua vida essa noite ao Senhor. Aí, mas aqui só tem gente que faz parte dessa igreja. E o Senhor diz assim, o Senhor quis que quem ouvisse fôssemos nós que fazemos parte dessa igreja. Porque quantas vezes a gente se esconde atrás disso? Eu já faço parte dessa igreja. Esse sentimento aqui que está dizendo vai renovar uma aliança, vai fazer um compromisso com Deus. Esse sentimento não vem de Deus, porque eu já faço
faço parte daqui. Eu já estou aqui. Eu estou aqui todo domingo. Eu estou aqui todo domingo. Eu estou aqui toda terça. Então essa voz aí que está falando que hoje é a noite de reconciliação, essa voz não é para mim. O Senhor te trouxe aqui. E o Senhor te trouxe exatamente para isso. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A gente vai louvar o Senhor. E a gente vai pedir para o grupo de louvor louvar o Senhor. Daqui a pouco a gente vai orar. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você ore ao nosso Deus. Entregue o